Aleluia. Diga para o seu neighbor aí, acalma o seu coração. Tell your neighbor, calm your heart. Isso, diga mais uma vez. Say it one more time. Acalma o seu Calm coração. your heart. Isso. Glória a Deus. Glory to God. Abra aí a sua Bíblia comigo. Open your Bibles with me Gênesis, in Genesis capítulo 6. chapter 6. Gênesis, capítulo 6. Genesis chapter 6. Vamos ler aqui do verso 9 em diante. We're going to read from verse 9 on. Gênesis, capítulo 6, Genesis chapter 6 do verso 9 em diante. from verse 9 on. Parece que estava chovendo. It seems like it was raining. Está chovendo. Is it raining? É um prenúncio do que eu vou pregar hoje. This is E eu só vou parar de pregar a hora que parar de an chover. warning of what's happening. Então, And I'm only stop preaching when it diáconos aí stops de raining. plantão. So the deacons out Quando there, parar de chover, vocês me let me avisem. know when it stops raining. Calma, gente, tô I'm brincando. just kidding, guys. Brincadeira. This is a joke. Gênesis capítulo 6, Genesis chapter 6, a partir do verso 9. starting in verse 9. Esta é a história da família de Noé. Noé era um homem justo, íntegro, entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta, Deus disse a Noé: darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei com a terra. Você, porém, fará uma arca de madeira de cipreste divida em compartimentos e revista de piche por dentro e por fora. Faça-a com 135 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura e 13 metros e meio de altura. Faça-lhe um teto com um vão de 45 centímetros entre o teto e o corpo da arca. Coloque uma porta lateral na arca e faça um andar superior, um médio e um inferior. Eis que vou trazer águas sobre a terra, o dilúvio, para destruir debaixo do céu toda criatura que tem fôlego de vida. Tudo que há na terra perecerá, mas com você estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca com os seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Faça entrar na arca um casal de cada um dos seres vivos, macho e fêmea, para conservá-los vivos com você, de cada espécie de ave, de cada espécie de animal grande, de cada espécie de animal pequeno que se move rente ao chão. Virá um casal a você para que sejam conservados vivos. E armazene todo tipo de alimento para você e eles, para que você e eles tenham mantimento. Noé fez tudo exatamente como Deus tinha ordenado. Todo novo começo, Every new beginning ou todo ciclo, or every cycle é desafiador. is challenging. Toda nova estação, Every new season ou todo início, or every beginning, ele nos desafia. it challenges us. Noé, ele não provocou essa mudança. Noah, he didn't provoke this change. Diga comigo, Noé Say with me, Noah não provocou did not provoke essa mudança this change na vida dele. in his life. Mas todo recomeço ele é desafiador. But every new beginning is E é challenging. interessante quando nós lemos essa It história. is interesting when we see this story. O versículo 9 diz: esta é a história da família de On Noé. verse 9 it says, this is the story of the family of Noah. Deus, ele nunca começa falando de uma genealogia God never starts to speak about genealogy sem citar o nome do patriarca. without citing the name of the patriarch. Deus não começa uma genealogia citando o nome dos nossos filhos. God doesn't begin a genealogy stating the name of our children. Deus começa sempre a genealogia citando o nome do God patriarca. always begins the genealogy Por stating the name of quê? the patriarch Porque Deus, ele sempre vai falar com aquela autoridade because God will always speak with that que ele authority estabeleceu that He established
para dar continuidade to give continuity à sua criação. to his creation. Foi assim lá no Éden. This is how it was in Eden. Primeiro homem, Adão. First man, Adam. Quando há uma falha When there is a flaw no ambiente que Deus tinha colocado Adão, in the environment that God had placed ele não Adam procurou a in, mulher, he didn't look for the ele woman. não procurou He Eva, didn't look for Eve. ele procurou o He homem, looked for the man. porque existe uma autoridade Because there is an authority sobre o homem. over the man. Homens, Men, coloque a mão sobre a sua cabeça. place your hand over your head. Homens, repita, Men. se você tem dúvida, por favor. If you're not Eu sure, vi que uns please. aí ficaram. I thought that some Coloca were. aí, por favor, não me atrapalhe a So mensagem hoje. don't get in the way of this message here. Olhe bem para citar todo homem com mão na cabeça aí, Look to irmãos. see if every man has a hand on their head. Diga, Deus Say, God estabeleceu established uma autoridade an authority sobre a minha vida. over my life. Diga, eu And say, I não vou fugir will not run da away from responsabilidade the responsibility que Deus that God me confiou. has entrusted to me. Amém. Amen. Glória a Deus, irmãos. Glory to God. Você está num ambiente espiritual. You are in a spiritual environment. E eu gosto de estabelecer And I like to establish marcos marks para tudo aquilo que nós estamos gerando. for everything that we are Então, generating. Todo novo ciclo é desafiador. So every new cycle is challenging. Todo recomeço é Every desafiador. restart is challenging. E esse texto que nós lemos de Gênesis And 6, this text that we read of Genesis a 6, partir do versículo 9, starting on verse 9, diz assim: esta é a história da família de it Noé. says this is the story of the family of Noah. Mas se você ler o verso anterior, But if you read the previous verse, você vai ver que Deus havia se arrependido you're going to see that God de had ter criado regretted a from humanidade. creating humanity. No final do versículo 7 At the end of verse de 7 Gênesis 6, of Genesis Deus 6, diz: arrependo-me de havê-los feito. God says, I regretted from creating them. No versículo 8 diz: On a verse 8, Noé, it says, but Noah porém, o Senhor mostrou benevolência. found favor in the eyes of the Lord. Benevolência significa bondade, Favor means goodness. significa uma nova It means oportunidade. a new opportunity. Então Deus, ele sempre vai nos dar novas So God oportunidades, will always give us new opportunities. mesmo que nós não tenhamos provocado Even if we hadn't provoked essa mudança. this change. Então Noé não provocou essa mudança. Therefore, Noah didn't provoke this change. A humanidade se corrompeu. Humanity became corrupted. Mas o texto diz que a Noé, porém, o Senhor mostrou But the benevolência. text says that the Lord found favor in Noah. E aí o versículo 9 começa dizendo: essa é a história da família de Noé. So it starts to say this is the story of the family of Noah. E Moisés, que foi o homem que escreveu o livro de Gênesis, And Moses, who was the person who wrote the book e ele of escreveu Genesis, por revelação. and he wrote this by revelation. Era como se Deus estivesse citando para It was ele, as if God was citing to falando him, para ele. telling him, E ele foi narrando, and he was porque Moisés narrating. não estava lá. Because Moses was not Quando isso there tudo estava when acontecendo. all of this was happening. E aí Moisés diz que Noé era homem justo, So Moses says that Noah was a righteous man íntegro with integrity entre o povo among the people da sua época. of his time. Ele andava com Deus. He walked with God. Será que se algum homem for narrar a nossa história Can it be if a man will narrate our story daqui a alguns anos, in some years from now, quais seriam as características what would be the que characteristics eles encontrariam that they would find para dizer a nosso respeito? to speak of ourselves or about us? Esta é a história This is the story da família of the family do Gleidson. of Gleidson. Gleidson era homem justo, Gleidson was a righteous man, íntegro entre o povo da sua a época. man of integrity in the midst of Ele the people of andava his com time, Deus. and he walked with God. Veja que declaração, queridos, forte. See what a strong declaration. Porque você precisa avaliar um texto bíblico Because you need to evaluate a e biblical olhar para text você mesmo. and look into E yourself. nessa manhã eu não quero entrar nos aspectos teológicos And dessa this morning I don't palavra, want to go into the theological aspects of this mas eu quero word. trazer algumas verdades But I would like to bring some e alguns truth exemplos práticos and some practical para a nossa examples conduta. for our conduct. A história de Noé The story of e da Noah arca que ele and construiu the ark that he built é uma narrativa bíblica conhecida de todos nós. is a biblical narrative that's known by all of Homens, us. Men, mulheres, women,
crianças, children, jovens, young people conhecem essa história know this story de um homem que era íntegro, about a man who had de um homem que integrity, era a justo man who was entre o righteous povo da sua época, in the midst of the people e of um his homem que time, andava com and Deus. a man who walked with O God. texto diz que ele tinha 3 The filhos, text says that he had 3 children, Sem, Shem, Cã Ham, e and Jafé. Japheth. E aí quando Deus decide acabar com a humanidade, And when God decides to end humanity, Deus encontra esse homem na God terra. finds this man on the earth. E Deus, preste atenção, And pay attention. Deus procurou quem? God looked for who? Procurou Noé. He looked for Noah. Deus não procurou Jafé. God didn't look for Deus não Japheth. procurou Cã. God didn't look for Deus não Ham. procurou Sem. God didn't look for Deus não Shem. procurou a mulher. God didn't look for the woman. Deus procurou quem? God looked for who? Noé. Noah. Deixa eu dizer algo para Let me say você. something to you. Quando Deus quiser mudar o ciclo When da God tua wants to change história, the cycle of Ele your não vai story, procurar os seus He's not going to look filhos. for your children. Ele não vai He's procurar not going to look as pessoas à sua for the volta. people around Ele you. não vai procurar a sua He's sogra. not going to look for your Ele não vai mother-in-law. procurar seus He's irmãos. not going to look for your brothers. Ele nem vai procurar o pastor. He's not even going to look Ele for vai the procurar pastor. você. He's going to look for you. Então cuida da tua So vida. take care of your own life. Tome conta da tua vida. Take care of your Toma life. conta da tua história. Take care of your Procura story. entender quem você é em Deus. Try to understand who you are in Deus pode God. usar pessoas à sua God volta can use people around para you trazer to direcionamento. bring direction. Mas quando Deus quiser mudar However, when God algo à sua volta, wants to change something vai procurar around you, você. He's going to look for you. Noé não provocou essa mudança. Noah did not provoke this change. Não provocou essa mudança. He didn't. E talvez você entrou aqui nesse lugar nessa And manhã maybe you entered here this morning in this com mudanças place with changes na tua vida, in your life. mudanças na tua história. Changes in your story. E você não provocou essa mudança. And you didn't provoke this change. Ah, por que que o meu casamento está Oh, assim? why is it that my marriage is like this? Se você é um homem que entende o que é ser um marido, If you are a man who understands what it is e tiver like to tudo be a bem no seu husband, casamento, and everything is okay in your se houve marriage, alguma if mudança, there were any changes, talvez é por causa do que está acontecendo à sua volta maybe it's because of what's happening around e you não do que está acontecendo dentro da sua and not casa. what's happening inside of your household. Aconteceu mudanças em relação à criação dos meus filhos. Changes happen in the aspect of Ah, mas eu raising my faço children. tudo certo. But I do everything correct. Talvez a mudança não é porque você está fazendo algo errado, Perhaps the change is not because you're doing mas something é por wrong, causa do que está acontecendo à tua but because of volta. what's happening around Ah, you. mas na minha empresa, But in my company, ah, na minha igreja, in my church, o que é que eu estou fazendo de what am I errado? doing wrong? Talvez nada. Perhaps nothing. Deus ele quer começar um novo ciclo God, He wants to start por a causa new do que está cycle acontecendo à because of sua what's happening volta. around you. Então nós não podemos olhar só para So dentro. we can't only look within. Nós precisamos olhar para We fora. need to look out. Precisamos entender o que está acontecendo à nossa We need to volta. understand what's happening around us. Porque Deus ele olhou para a humanidade Because God looked at e ele se humanity arrependeu de ter feito o and He homem. regretted from building or O making versículo man. 6 diz On isso. verse 6 it says E ele that. decidiu então And then He decided acabar com a humanidade, to end with humanity. destruir a To humanidade. destroy O humanity. que é que Noé tinha a ver com isso? What does Noah has to do with this? Diga comigo, o que é que eu tenho a ver com What do isso? I have to do with this? Diga. Say it. Só quem tem alguma coisa a ver ficou quieto. Only people who have something with it became Mas se quiet. você não está provocando But if you're not making uma mudança, or provoking o a que é que você change, tem a ver com isso? what do you have to do with that? Então, a injustiça à nossa volta, So the injustice around muitas vezes ela vai us mover o coração de many Deus times will move God's para heart provocar mudanças. to make changes. E essas mudanças vão trazer algum tipo de desconforto para And nós. these changes will bring some type of discomfort to us. Mas essa palavra é para todos aqueles But this word is for all of those que estão enfrentando who are facing ou já or enfrentaram who have algum faced tipo de some tempestade, type of storm, algum tipo de mudança some repentina type of sudden change na vida. in their life. Então diga comigo, So say it with Deus me. God tem um lugar has a place para mim for me em meio à in tempestade. the midst of a storm. Diga, Deus Say God tem um lugar has a place para mim for me em meio à in the tempestade. midst of a storm. Então Deus aqui, ele So God here, encontra Noé. He finds Noah. E eu quero dizer que Deus sempre vai encontrar homens. And I want to say that God will always find Deus men. sempre vai encontrar God mulheres will always find women em meio às mudanças, in the midst of em meio à changes, corrupção. in the midst of corruption. Por quê? Because Porque você não pode se conformar. you cannot be conformed.
conform. E nós somos imigrantes. We are immigrants. E há uma tendência muitas vezes de nós nos And conformarmos. there's a tendency many times to be E nós conformed. queremos dar um And we jeitinho want to find a way para tudo de errado que está à nossa volta. for everything that's wrong Para todo around nível us. de corrupção For every world of que está corruption acontecendo. that is taking Mas eu vim place. aqui essa manhã But I dizer para came here você this morning to say to que existe you muitos Noés that na there are many terra. Noahs on the earth. Existem muitos There are many Noés Noahs que são justos, who are righteous que são people, íntegros who have e que integrity, Deus and that God tem achado graça is finding favor desse tipo de in this pessoa type of people sobre a terra. over the earth. Amém? Amen. Temos Noés aqui nessa We manhã. have Noahs here this Glória a morning. Deus. Glory to God. Então você precisa entender So you need to understand que houve um favor that there was favor liberado sobre a vida de Noé. liberated or released over the life of Então, Noah. quando o texto fala que a Noé, porém, Deus achou benevolência, So when the text says that the Lord ou Deus mostrou found benevolência, favor or showed favor eu over quero que Noah, você entenda I want you to que understand Noé recebeu o favor de Deus, that Noah received God's favor, a bondade de Deus. the goodness of God. Agora, em primeiro lugar, eu quero que você entenda In first place, I want you to understand que o favor de that God's Deus, favor, que a bondade de that the Deus, goodness of God não é algo is not que something você pode comprar that you can purchase no Amazon. at Amazon. Você até pode ter a conta Prime, You might even have a Prime account, que não vai chegar rápido, and it will not arrive porque quickly favor não se compra. because a favor is not purchased Amazon. on Amazon. Não adianta você achar que o favor de Deus, It's no use for you to think that God's Porque a favor bondade de or Deus, that the goodness of God ela vai vir will come pelo número de seguidores because of the number of followers que você tem no that Instagram. you have on Instagram. O favor de Deus não vem pelo número God's de favor does seguidores not come because of the number of que você tem no followers that you Facebook. have on Facebook. Colocaram uma selfie They placed a selfie no Facebook. on Facebook. Vamos fazer uma. Let's do one. Vamos fazer uma aí. Fazer uma selfie, To take a selfie, postar nas redes to sociais, post it on social media, não vai te garantir favor. will not guarantee favor. Não vai te garantir Will not a guarantee bondade de the Deus. goodness of God. Não dá It's para encontrar there's no way to favor de find Deus favor of numa God pesquisa in a research bem feita that's well done no Google. on Google. Por quê, pastor? Why is it, Pastor? Porque Noé era um homem justo. Because Noah was a righteous man. Porque Noé era um homem íntegro entre o Because povo da sua Noah was época. a man of integrity in the middle E of the porque people ele of his andava time. com Deus, And he walked with God. O Senhor mostrou benevolência a Then the ele. Lord found favor. Então, nessa manhã, So this morning, nós precisamos entender we need to understand algumas características some characteristics para que o favor de Deus nos alcance, so that the favor of God can para reach que a us. bondade de Deus So nos the goodness alcance. of God can reach us. Porque a Bíblia diz que Because the Bible a says volta that de Jesus, the coming of Jesus, ela seria como nos dias de Noé. it would be like on the days of Noah. E parece que os nossos dias, And it seems like our days, eles se assemelham they are aos similar dias de Noé. to the days of Noah. A humanidade, ela se corrompeu. Humanity has become A corrupted. corrupção está por todo Corruption lado. is everywhere. E o pior And the é quando a worst corrupção ela chega nas nossas is when igrejas. corruption comes inside of the O churches. pior é quando a corrupção chega dentro dos nossos The worst is when corruption púlpitos. comes in the O pulpits. problema é quando a corrupção ela invade a casa dos membros. The worst is when corruption invades the house of the members. Porque nós gostamos de criticar um Because país we like to criticize a country como o Brasil, like Brazil, que é o país que muitos de nós aqui which nascemos. is the country where many of us were born at. Nós gostamos de apontar o dedo We para like to point the para finger presidente to a president e dizer que esse presidente, and say that this que esse president, presidente é corrupto, that this president is que corrupt, esse presidente é ladrão. that this is a thief. Mas aí nós vamos para os cultos But then we domingo go to services on e roubamos Sunday and a we steal Deus. God. Roubamos a We Deus steal God nos dízimos, on our nas tithing, ofertas. our offerings. Mas o ladrão é o But the presidente. thief is the president. Ele é ladrão, He's a thief. é mesmo. And he truly is. Mas But
Mas eu e você temos que ser diferentes But dele. you and I, we need to be different from them. Você não foi chamado para fazer o que ele está You fazendo. were not called to do what he's doing. Agora, But now, eu quero ser encontrado por I Deus. want to be found by Eu God. quero o favor de I want Deus. God's favor. Eu quero a bondade de I want Deus. the goodness of E eu God. quero ser livre And I want to be free no meio da tempestade. in the midst of a storm. Eu quero ser guardado I want to be kept no meio do in dilúvio. the midst of the flood. Aqui literalmente Here, veio uma literally, chuva. a rain came. Uma chuva que durou 40 dias e A rain 40 noites. that lasted 40 days and 40 nights. Uma chuva que destruiu a terra A por rain that completo. destroyed the earth completely. As águas demoraram The waters took a long 150 time. dias, 150 days. 5 meses, 5 months para baixarem to go down até a arca achar um lugar until the ark could find a place para estacionar. to rest. Agora eu não sei quanto tempo você está enfrentando uma tempestade. But I don't know for how long you've been facing a storm. Eu não sei há quantos anos você está enfrentando uma luta. I don't know for how many years you've been facing a Porque as battle. tempestades elas podem vir Because storms may e come podem cessar, and they can go away. como os furacões da Like Flórida. the hurricanes of Florida. Eles vêm, They come, eles passam, they go by, deixam um rastro de they destruição. leave this trace of Mas eles vão destruction, embora. but they leave. Agora tem pessoas que não conseguem sair do meio da But now there are tempestade. people who are not able to leave the storm. Tem pessoas que não conseguem, o dilúvio não termina nunca. The flood never ends. Choveu 40 dias e 40 noites. 40 days and 40 nights it rained Mas na for. tua vida está chovendo tem 10 anos, But in your irmão. life it's been raining for 10 years. Tem 5 anos que está chovendo. Or it's been 5 years that's raining. A chuva não termina. The rain never ends. Parece que não vai ter um tempo de It paz. seems like you won't have a time of peace. Mas aqui os primeiros versículos que lemos já nos dá aqui uma direção. But here the first verses that we read already give us O the texto direction. diz aqui The text says que here Noé era justo, that Noah was a righteous man. que Noé era That íntegro, Noah had que ele era integrity. correto, That he was que ele era correct, honesto, that he was honest. que ele era piedoso. That he had goodness, kindness. Ah, pastor, mas é tão difícil Pastor, but it's so difficult ter essas características. to have these characteristics. Pastor, é tão difícil Pastor, it's so difficult viver assim to live like this nesse mundo, in this world. viver assim To live like nos this Estados in Unidos. the United States. Não é difícil. No, it's not difficult. Se você quiser If you want viver as to mudanças live the changes que você não that provocou, you didn't provoke, recomeçar, to restart, ter um ciclo to have a cycle, e poder viver algo novo da and be parte able de to live Deus, something new from God. você não pode se You comprometer cannot be committed com o sistema. with the system. E eu digo para você que não é fácil. And I tell you, it's not easy. O capítulo 7, o versículo 1, Verse 7 of the chapter, De the first Gênesis. chapter of Genesis. Gênesis capítulo 7, Genesis chapter 7. versículo 1. Se puder colocar Verse aqui no 1. painel para If nós, we can put it on the screen. quero que você leia junto I want you comigo. to read it with me. Gênesis 7, capítulo 1. Genesis 7 verse 1. Então o Senhor disse a Noé: The Lord said to Noah, entre na arca, go into você the e ark, toda a sua família, you and your whole porque family, você because you é o único justo are the only righteous que encontrei nesta geração. person found in this generation. Vamos ler juntos? Let's read it together. Então o Senhor disse a Noé: entre na arca, você e toda a sua família, porque você é o único justo que encontrei nesta geração. Meu Deus! My God. Pastora Flaviana, eu fico imaginando Pastor Flaviani, I imagine essa cena. the scene. Imagina Deus hoje chegar na terra Imagine God coming to the earth e now falar: olha, eu vou destruir tudo. and say, I'm going to destroy Me everything. arrependo I regret de ter feito homem. from making man. E você vai concordar, And you're going to agree. porque só quem já foi abusado por alguém, Because only someone who has been abused, só quem já foi machucado por only outro ser someone who humano has been hurt by another human é que entende a dor can understand the pain do que é sofrer of what it's like to por causa de suffer outro ser humano. because of another human being. Você iria
concordar com Deus. You would agree with Isso God. mesmo, Deus. That's right, God. Destrói, Destroy it. mata todo mundo. Kill everyone. Inclusive, pai, eu tenho até uma listinha. Even Dad, I have Se a puder list. começar primeiro If com you can start fulano, first with this person Beltrano, and that person, vou te dar o endereço I'm going to aqui. give their addresses to É, you. localização, vai The direto lá. location, go straight there. Aí Deus, ele Then God disse a Noé, ele falou para Noé, tells Noah, he spoke to entre na Noah, arca, go in the ark, você you e toda a sua and your família, entire family, porque você é o único justo because you're the only que righteous encontrei that I have found nesta in geração. this generation. Eu quero declarar algumas palavras proféticas sobre a sua vida I want nessa to declare manhã. some prophetic words over your life this E nós morning. vamos aprender algumas verdades And we need to learn some truth com essa história. with this story. E sabe qual é a primeira verdade And que you eu quero know what's the first truth compartilhar com você? that I want to share with you? É que Deus sempre tem uma porta aberta That God always has an open door para o justo for the righteous no meio da in the tempestade. midst of a storm. Essa é a primeira verdade. This is the first Deus truth. sempre tem uma porta aberta God always has an open para door o justo for the righteous no meio da in the tempestade. midst of the storm. Noé, Noah, a sua esposa, his wife, seus 3 his filhos 3 e children, noras and foram honrados por Deus. daughter-in-laws, they were Eles honored by foram God. They guardados were kept por Deus em meio à by tempestade. God in the midst of the storm. 8 pessoas. 8 people. 8 pessoas. 8 O people. versículo aqui nós lemos Gênesis On 6, this verse here, we read Genesis o versículo 18. verse 6 of, Deus disse Verse assim, olha, 18. mas com você but with you, estabelecerei a minha aliança. I will establish my E covenant. você And you entrará na will arca enter in the com ark seus filhos, with your children, sua mulher with your wife, e as mulheres and the de wives seus filhos. of your children. Diga comigo, Say it Deus with me, God tem uma aliança has a covenant comigo. with me. Deus God tem uma aliança has a covenant com o meu with cônjuge. my spouse. Deus God tem uma aliança has a covenant com meus filhos, with my children, filhos dos meus with the filhos, children of my com children, os filhos dos with the filhos dos children filhos dos meus filhos. of the children of my children. Deus tem uma aliança com você. God has a covenant with Deus you. tem uma aliança com a sua God has a geração. covenant with your generation. Agora você não pode deixar But now you cannot allow que esse valor se inverta. that these values are Deus tem uma inverted. aliança com você. God has a covenant with you. Consequentemente, Consequently, seus filhos, your children, os filhos dos seus the filhos, children of your children, os filhos dos filhos and dos the seus children filhos, of the children of your eles serão children, honrados, they will be honored, eles serão they will guardados, be porque guarded, Deus because God tem uma aliança has a com covenant você. with you. E essa manhã eu declaro, And this levanta morning, suas duas I mãos aos declare, céus, eu raise quero both hands to profetizar heaven. I want to e prophesy, quero and I declarar want to declare que ainda que você não tenha provocado that even if you didn't nenhuma mudança à sua provoke volta, a change around você vai you, entrar you will enter numa estação into sobrenatural. a supernatural Você vai ser season. honrado You por will be Deus. honored by God. Você vai ser You will guardado be kept em meio às in the tempestades. midst of the E eu storms. declaro que I você, declare that you, que a sua that família, your family, que os seus that your filhos, children, que os filhos that dos the seus children of your filhos, children, que esta that igreja, this church, que a sua empresa, that your company, as suas that your finanças, a sua finances, saúde, that your health, os seus that your sonhos, dreams, tudo aquilo que Deus confiou everything nas that suas God has mãos, entrusted into your não hands serão will paralisados, not be paralyzed, não ficarão will not anos e anos be years and em meio a uma years tempestade. in the midst of a Eu storm. declaro I declare que nesse novo ciclo, that in this new cycle, Deus, God, Ele vai te He guardar will keep you. e vai te dar He will give um you novo a começo new em nome de beginning Jesus. in the name of Dê um forte Jesus. aplauso a Ele. Give a strong Se clap você to crê Him. nessa If palavra, you believe in this word, Aleluia. hallelujah, glória a Deus. glory to God. Essa geração, ela quer ser honrada por Deus, This generation wants to be honored by mas God, ela não entende o que é ser justo but it does not understand what it means to be Diante de upright Deus, before God, diante dos homens. before man. Ela não sabe o que é They don't obedecer. know what it is to obey. Se você quer receber o favor de If you want Deus, to receive God's favor, se você quer receber a bondade if de you want to Deus, receive the goodness of você precisa God, viver you need to live uma vida justa, a righteous life, uma vida em a obediência. life in obedience. Aí, então o favor
favor vai te alcançar. then favor will reach you. E quando nós falamos de ser justo, And when we speak about being de ser obediente, righteous and e nós obedient, falamos de honra, and we speak of honor, porque aquele que é obediente, ele honra. because the one who is obedient A honors Deus. God. Aquele que é justo, Those who are ele honra upright, they a honor Deus. God. e a honra, And honor, preste atenção nisso, pay attention to this. a honra Honor é um is princípio a principle que expõe that o exposes caráter. character. A honra Honor é um is a princípio principle que expõe that exposes o caráter. character. Quer saber sobre o caráter de alguém? Do you want to know about someone's character? Veja como ele usa o princípio da honra. See how they use the principle of honor. A honra, ela expõe o caráter. Honor exposes the character. Caráter, você já sabe, Character, you é already diferente know. de reputação. It's different than reputation. Porque a reputação é aquilo que eles pensam ou falam Reputation sobre is what você. they do or speak about you. Mas o caráter é aquilo que você é. But character is who you are. Quando ninguém está vendo. When no one is seeing Então, it. quando ninguém me vê, So when no one sees quem sou me, eu? who I am. Quando ninguém me vê, When no one sees, quem é você? who are you? Longe do seu cônjuge, Away from your spouse. Quem é você? Who are you? longe do seu pastor. Away from your pastor. Quem é você? Who are you? Talvez você é um personagem Perhaps you are a character que você criou that you've created para as pessoas for people que te acompanham nas redes that follow sociais. you on social media. Talvez você é um Perhaps personagem you are a character que você mesmo that inventou you have invented para impressionar to impress os seus seguidores. your followers. Mas você não tem como enganar Deus. But you can't deceive Irmãos, God. Deus ele não se deixa God impressionar doesn't allow himself to be impressed por aquilo que nós mostramos para as by what we pessoas. show to people. Mas quando eu sou justo, But when I am upright, quando eu honro a when I Deus, honor God, quando eu sou when obediente I a am Deus, obedient to God, Deus vai me encontrar. God will find me. Deus sempre vai favorecer o God will justo. always favor the righteous. Diga comigo, Deus Say God sempre will always vai favorecer favor o justo. the righteous. Aí nós podemos ir para a história bíblica. And then we can go to the biblical story. O que José fez What did Joseph do para ser vendido como escravo pelos irmãos? in order to be sold as a que slave to ele his fez? brothers? What did he do? Nada. Nothing. O que José fez What did Joseph do para to ser be escravo, a slave? sendo que ele era de uma genealogia When he was from a que genealogy tinha uma aliança com that Deus? had a covenant with God. O que ele fez? What did he do? Nada. Nothing. O que ele fez What did he do para ser preso? to be O que ele imprisoned? fez? What did he do? Nada. Nothing. Mas deixa eu dizer algo para But let me você. say something to you. As injustiças à nossa volta, The injustice around elas us vão nos levar para lugares que will nós take não us to places gostaríamos that de we ir. would not want to go. A injustiça das pessoas à nossa The volta, injustice of people a around injustiça us. do governo, The injustice of the a government. injustiça que o mundo, The injustice of tem the praticado. world that the world is ela vai gerar practicing caos, will generate chaos. ela vai gerar Will desconforto. generate discomfort. Então você não é responsável. Therefore, you are not responsible. Você não provocou aquela mudança à You sua did not volta. make that change Assim around como Noé you. não provocou In the same way as Noah did a not mudança à volta provoke dele. that change around Mas ele him. permaneceu But o he quê? remained what? Justo. Righteous. Ele permaneceu o quê? He remained what? Justo. Righteous. Ele permaneceu He íntegro remained diante de upright Deus. before God. E aí Deus sempre tem uma And porta then God aberta always has para an o open justo door for no the meio da righteous tempestade. in the midst of a storm. E eu não sei qual a tempestade que você And I don't know what está storm enfrentando na tua that vida. you are facing in your life. Noé, a sua esposa, seus filhos, Noah, his wife, and his children. a esposa dos filhos, And the wives of his 8 children. pessoas 8 people tiveram o privilégio had the privilege de serem of guardados being kept em meio a uma tempestade, in the middle of a storm, em meio a uma crise in the middle of a crisis que não foi provocada por eles. that was not provoked by them. E nós muitas vezes falamos, mas And many times we say, por que está acontecendo but why comigo? is this happening to me? Por que a minha vida é assim? Why is it that my life is like this? Se eu não provoquei If isso, I didn't provoke this, a corrupção à nossa volta, corruption around us, as injustiças à nossa volta, the injustices around elas us, podem interferir no ambiente que nós they estamos. can interfere in the environment that Mas we're isso in. não significa But this does not que signify Deus não that tenha God does not uma have porta an aberta open door para nós. for us. Então Deus sempre tem uma porta aberta So para God o always justo has an open door for the no meio da righteous in tempestade. the midst of the storm. Quem aqui já enfrentou alguma tempestade? Who here has faced some type of storm? Meu Deus. My God. Talvez você está enfrentando uma right now Maybe you're going through one e você não agora está encontrando uma and saída. you can't find a way out. Você não sabe. You don't know.
Eu quero terminar aqui. And I want to end here. Eu quero honrar o tempo de I want vocês. to honor your time. Essa mensagem vai ser uma série, pelo que eu já This message percebi will be a aqui. series from what I've seen here. Vai ser uma série. It's going to be a series. Então eu quero honrar vocês. So I want to Quero honor honrar o tempo de you. I vocês. want to honor your time. Eu acho que já deu para você entender o que eu I quero think you were already ministrar able até to agora. understand what I want to minister up to now. Deus, ele sempre tem uma porta aberta para o justo. God, He always has an open door for the No meio da upright tempestade. in the middle of the storm. Eu não sei qual o tipo de tempestade ou nível da tempestade And I don't know the level or the type of storm that que you're você está enfrentando. facing. Qual o tamanho do dilúvio What's the size of the flood que você está enfrentando. that you're facing? Mas nessa manhã nós queremos But this morning we want estar no to altar be at the altar e receber a justiça de to Deus. receive the justice of Porque a God. justiça não é algo que eu e você podemos comprar. Because righteousness is not something that you and I can Por quê? purchase. Porque Why? Jesus já pagou o preço. Because Jesus already paid Nós the fomos price. justificados. We were justified. Eu não poderia por mim mesmo ser justo, I am not able for mas o sangue de to Jesus, be righteous on que my foi own, but the derramado na blood of cruz, Jesus that was shed on the ele nos cross, tornou justo. that made Então us quando o righteous. diabo olha para So mim, when the devil looks at me, ele não vê o Pedro, he does not see o Pedro Pedro. He pecador, does not see the sinner. Ele vê the o Pedro. sangue de He Jesus sees the blood of que Jesus está sobre mim, that's over me. porque é esse sangue de Jesus Because que me this cobre, blood of Jesus that é covers que me me torna justo. is what makes me righteous. Então eu posso enfrentar So dificuldades, I might face difficulties. eu posso enfrentar I tempestades, can face storms. e olha que eu e minha casa nós já enfrentamos muitas, You can see that you and my household we faced mas many, nenhum dos meus se perderam. but none of mine became lost. Eu vou repetir, I'm going to repeat nenhum it. dos meus se None perderam. of mine have become lost. E eu sempre falo que é um privilégio para mim como pastor And I always say that it's a privilege for me ter as a a minha pastor esposa no primeira to have cadeira, my wife in the first seat, ter a minha to filha, have my daughter, ter o meu my genro, son-in-law, ter os meus my netos, grandchildren, servindo a Deus comigo. serving God with me. A Life Point é uma arca Life Point is an ark que Deus me colocou. that God has placed me. Então, dentro da arca, irmãos, tem bicho de todo tipo. And inside of the ark there are animals of all sorts. Meu Deus! My God. Dentro da arca, irmãos, tem bicho de tudo Inside of quanto é the ark tipo. we have all sorts of animals. Mas é melhor ser guardado na arca com os bichos, irmão, do que ser exposto lá But fora. it's better to be kept in the ark with the animals than to be exposed out there. Uma meia dúzia pegou. We got maybe half a dozen got this. Ah, pastor, mas eu vou sair dessa But arca Pastor, I'm going to leave this ark porque tem um irmão lá que eu não gosto because there's a dele. brother there that I don't like him. Irmão, o bicho você pode até não gostar You dele, might mas not even like the other na arca animal, você tá but in the guardado. ark you are safe. ah, pastor, eu quero sair Oh, dessa Pastor, I want to arca leave this ark porque meu filho, because my son, ele não está se adaptando he's na not arca. adapting well in the ark. Lá fora é pior. Out there is worse. Lá fora é pior. Out there is worse. Se dentro da arca está If difícil, it's imagina difficult no meio inside da of the ark, can tempestade. you irmão. imagine in the midst of the storm? Aqui pelo menos não tem ninguém oferecendo maconha para tu. Here at least we don't have anyone that's offering weed to Não you. tem uma mesa redonda com pagode comendo solto e uma cachaça We na don't have, mesa. you know, É. samba and drinking going on. Tem bicho, tem bicho, We tem have bicho, tem de animals todo and animals of all sorts. É. Ah. Mas nós temos que aprender But we need to a learn conviver com esses bichos. to live along these animals. Porque aqui nós estamos guardados. Because in here we're Estou safe. entendendo ou não? Do you understand it? Ah. A Noé, porém, Deus achou benevolência. Noah found favor in the eyes of God. E a justiça não tem a ver, irmãos, com o que o outro faz por você. And justice or righteousness has nothing to do A with the justiça tem a others. ver com o que você faz pelo outro. Righteousness has to do with what you do to other people. Porque tem muita gente que ele acha que justiça é aquilo que o outro faz. There are a lot of people that think that Cometeram uma justice, oh, injustiça someone did comigo. an injustice against me. Ah, cometeram uma injustiça Oh, comigo. they were unfair against me. Não, mas justiça é aquilo que você pratica. Justice is what you practice. Porque quando Deus quiser colocar você, Because when God wants protegido to place em you meio a uma protected in tempestade, the midst of a storm, Ele não vai procurar aquele que fez algo contra He's not você. going to look for someone who did Ele vai something procurar against you. você. He's going to look for you.
Foi Noé que Deus procurou. Noah was the one that God looked. Foi a família de Noé que For. Deus guardou. It was the family of Noah that got kept. Você está guardando a tua família? Are you keeping your family? Você está protegendo os seus Are filhos you ou você está protecting your children? jogando os seus filhos Or para are you fora throwing your kids out da arca? of the ark? A igreja hoje, irmãos, é a arca. The church nowadays is the ark. A igreja, ela representa a arca. The church represents the ark. E Deus está nos guardando And God is keeping us em meio a tanto caos in the middle of so much e chaos tempestades que estão à nossa and volta. storms that are around us. E tem bicho, irmãos. And there are animals. E tem uns que cheiram mal. There are some that smell bad. Espero que todo mundo aí tenha passado um I desodorante. hope that you all are wearing perfume. deodorant and perfume. E você sabe o que eu acho mais And engraçado? you know what I think is the funniest? É que num prédio como o nosso, que está sempre cheio, Is that in a building like ours that's eu always fico full, imaginando que às vezes é desconfortável para alguém I imagine it must be discomforting que to está perto someone de uma or pessoa uncomfortable to someone who is que ela não close conhece, to a person that they que don't ela nem know. sabe quem They é, don't even know who it que is. está do lado de alguém que você Than to be conhece, close to someone you know. você sabe quem é. That you É are fácil. acquainted with. Agora, está do lado de alguém que você não It's conhece, easy to be close to someone you know, Você but to be nunca close viu. to someone that you don't know, that you've É never seen desconfortável. before, it's uncomfortable. e às vezes é incômodo, It's uncomfortable. mas talvez é justamente isso que Deus quer fazer conosco, But perhaps that's exactly what God wants to do with us. porque eu fico imaginando, irmãos, Because I imagine, quantas brothers, pessoas tinham na arca? how many people were in the ark? Quantas? How many? 8, né, gente? 8, Por favor. right? Falei 300 vezes I aqui. said this 300 times. Quantas pessoas? How many people? Noé, a esposa, Noah and his os wife, 3 the filhos 3 children, e as 3 and the 3 noras. Quantas daughter-in-laws. pessoas tinham? How many people? Quantos dias demoraram para a arca pousar? It took how many days for the ark to Eu já rest? falei também. I also said this. 150 dias. 150 days. Ah! Meu Deus! My God. Imagina 8 pessoas para limpar aquela arca, irmão, Can you imagine 150 8 dias. people to clean that ark for 150 days? Tinha pensado nisso? Have you thought about this? Você está reclamando da casa que você You're limpa. complaining about the house that you have to clean. Tá reclamando da You're pintura. complaining about the painting. É. Reclamando do seu trabalho. You're complaining about your job. Imagina 5 Can meses, you imagine for 5 8 months, pessoas 8 people alimentar to feed todos aqueles all animais those animals e limpar and to clean toda a sujeira all that que aqueles waste animais that those animals faziam. were doing? Você crê que essa história é real, Do you irmão? believe this is a real Você story? crê, né? You do, right? Porque outra coisa que é incrível é que Because another thing that's incredible is that eles não jogavam a sujeira they para did fora, not throw the waste out. porque tinha uma porta e o anjo fechou Because they had a door and the angel ninguém closed podia it abrir. and no one could open it. e tinha só uma janela, And they only had one que eu window. acho que no meio daquele dilúvio ninguém se atrevia a abrir I ela. think in the middle of that storm, no one Agora, opened it. tinha um casal de cada animal ali dentro But daquela they arca. had a couple of every A arca animal. tinha 3 andares. The animal had 3 stairs, Imagina 8 pessoas, pastor Adriano. 3 levels. Can you imagine 8 people? Vocês não estão entendendo. You don't understand. 8 pessoas para limpar 8 aquela people bagunça to toda. clean that whole mess. Durante quanto tempo? During how long? 150 dias. 150 days. E você está reclamando And you're complaining que tem muita bagunça à sua that volta. there is too much of a mess around you. Ser justo significa, To be righteous Receber. it means to receive. e eu vou deixar esse ponto para a And próxima I'm going to leave semana. this point for the next Ser week. justo To be righteous significa means receber to receive uma ordem de Deus an order of e God cumprir, and to fulfill. mesmo sem ter gerado aquele Even if you caos. didn't generate that chaos, Ser justo significa to be receber uma righteous, ordem de it Deus signifies to receive an order from e God cumprir, and to fulfill it. mesmo sem ter sido você Even o causador without do being the one problema. who caused the problem, Ser obediente to be obedient ao que Deus te pediu para to what fazer. God asked you to do. Sabe por que eu sou justo? Do you know why I'm righteous? Porque Jesus obedeceu. Because Jesus obeyed. Jesus ele não era responsável pelo pecado da Jesus, he was humanidade. not responsible for the sin of humanity. Jesus ele não era responsável Jesus
pela corrupção que estava sobre a He terra, wasn't responsible for the corruption that was on mas the ele earth. obedeceu a But he Deus obeyed God. e ele morreu na And he cruz died at the cross. para que nós pudéssemos ser o quê? So that we could be what? Justos. Righteous. Nós somos justificados pela We are obediência de justified alguém. because of the obedience of someone. Não sei se você está entendendo. I don't know if you are A understanding. obediência Obedience é a chave is the key para trazer to justificação bring justification para a tua vida. to your life. Agora nós vivemos no mundo rebelde. But now we live in E a nós sabemos rebellious quem foi o world. causador da rebeldia. And we know who caused this rebellion. Um anjo chamado An Lúcifer. angel named Lucifer. Um terço dos céus caiu com A Lúcifer. third of heaven fell with Um terço Lucifer. dos anjos A third caíram. of the angels fell. Então, o que é um demônio? So what is a demon? O que é um demônio? What's a demon? Hã? Um demônio é um anjo fora do A propósito. demon is an angel out of the purpose. Um demônio, ele é um anjo o quê? A demon is what? Fora do propósito. An angel that's out of his purpose. É um anjo que desobedeceu. It's the angel that disobeyed. Então, todo mundo que desobedece So está everyone fora who disobeys is out of do propósito the de Deus. purpose of God. Quando você está fora do And propósito, when you're out of causa the gerada. purpose, chaos is Então, a generated. humanidade, ela fugiu do So propósito humanity ran out para o of qual Deus purpose havia criado. that God had Então, created gerou them. caos. So it generated chaos. Toda vez que você desobedece a Every Deus, time that you disobey God, você está fora do you are propósito, out of the purpose. você gera o quê? Then you generate what? Você gera o quê? You generate what? Caos. Chaos. A corrupção se estabelece em ambientes Corruption establishes itself in environments de rebeldia. of rebellion. Por causa da rebeldia, o mundo, na Because of the época de Noé, rebellion, the ficou world do in jeito that que time tá. of Noah became the way it was. por causa da rebeldia, hoje o mundo está do jeito que está. And the world is now the way it is because Mas of Deus nos rebellion. chamou But exatamente God called exactly para nós sermos justos. that called us Mudarmos exactly os to be ambientes à righteous, nossa volta. to change the environment around Gerarmos us, mudança to generate change nos lugares que Ele tem nos colocado. in the places that He is putting Então us Deus in. sempre tem uma porta So God aberta always has an para open o door justo for the righteous no meio da in the middle tempestade. of the storm. Então eu quero orar com você nessa So I'd manhã. like to pray with you this morning. Eu entendo que essa história de Noé é uma história bonita. I understand this is a nice story, No Ministério It's Kids, os professores beautiful story of Noah. sempre contam. In the kids ministry, Todos it's nós que always crescemos told. numa igreja, All of us who grew up in conhecemos a church, história de we know Noé. the story of Noah. Mas você imagina Noé, But can you imagine Noah, 150 dias, 150 days, com a família dele, with his family, dentro da arca, inside of the ark, cuidando dos animais, taking care of the animals, alimentando os animais, feeding the animals, limpando toda a sujeira cleaning all the waste dos animais. from the animals. É. Na arca tem animal, irmão. We have animals in the E ark, tem uns que fazem muita and sujeira. there's some who make a big Você tem que mess. sair You limpando need to clean it. a sujeira que eles You need to fazem. clean the mess that they make. Mas Deus te chamou porque você But é God called you justo. because you are a righteous person. E Ele te chamou para você He called cuidar you so that you could change, desses animais. so you could take care of these animals. E aqui eu não estou sendo pejorativo, And here I don't want to be demeaning. porque na arca estavam animais, literalmente animais irracionais. Because in the ark we literally had animals. Mas Deus colocou diante de nós homens But God placed before us que precisam ser people transformados, who need to be transformed. mulheres que precisam ser Men and transformadas. women who need to be transformed. E nessa manhã Deus está nos chamando And this morning God was para calling esse nível us de to this comprometimento, level of commitment. de que não importa o nível da corrupção à sua volta, That it doesn't matter the level of corruption around não importa you. o que de errado estão That it fazendo à doesn't tua matter volta, what people are doing Deus wrong sempre around tem you. uma God porta always has aberta an para o open door justo for the no righteous meio da in the tempestade. middle of the storm. Nessa manhã eu quero orar com você. And this morning I want to pray with you. É algo que Deus falou muito ao meu It's coração, something that God spoke greatly into my heart. porque aparentemente Because apparently parecia que a arca estava desgovernada, it seemed like the ark didn't have porque Deus direction. selou. Because God sealed. Deus selou as portas da arca. He sealed the doors of the ark. E as pessoas, quando viram que ia chover, And when people saw that it was going to rain, quando elas viram que a palavra when que they Noé saw that the word of Noah, estava liberando sobre eles era that the verdade, word that Noah was releasing over eles them was começaram a true, ficar they desesperados, became desperate. porque
Quando Deus chamou Noé, Noé tinha 500 anos. Because when God called Noah, he was 500 years Quando old. a arca pousou, When the ark Noé tinha rested, 600 anos. Noah was 600 Ou years seja, old. Noé pregou durante 100 anos. So Noah preached for 100 Ou seja, a years. construção da arca demorou 100 anos. The building of the ark took 100 Wow. years. Eu pregar 100 anos For me to preach for 100 years e as pessoas não me and for ouvem. people not to listen, Pode ficar tranquilo. don't worry. Você vai falar muitas vezes e ninguém vai You're te going ouvir. to speak many times and people won't hear Você you. vai pregar muitas You're going vezes. to preach. Você vai profetizar You muitas will vezes. prophesy. E muitas pessoas não vão And te many ouvir. people are not going to listen to you. Mas a sua parte você está But fazendo. you're doing your part. E no dia que o anjo selar a And on the porta, day that the angel seals the door, que isso vai acontecer no and arrebatamento da this will igreja. happen in the No dia rapture que of the Jesus te church, chamar, on the day that God e Ele vai calls chamar you, os que são and He will justos. call those who are Ele vai righteous. chamar os que são He will call íntegros. those who are upright. E aí, And then, de uma vez por todas, o caos vai ser once and estabelecido. for all, chaos will be E established. eu creio, queridos, que nós somos uma geração que precisamos pregar o And I Evangelho mais believe, do que beloved, that we are nunca. a generation that needs to preach the gospel more than Porque, ever porque Jesus está às portas. because Jesus is at the Jesus door. pode voltar a qualquer He can momento. come back at any moment. Mas você está guardado na But you are arca. kept in the ark. Por mais que você não goste do ambiente. Even if you don't like the Por mais que environment. existam algumas coisas que Even if there are te things incomodam, that bother you, mas você está but you are guardado. kept. Deus está te God guardando is keeping you para você ser livre no so dia that you mau. can be free from the E days, nessa manhã eu quero the orar bad com você. days. And this morning I want to Se pray você with puder you. ficar de pé um minuto If you no can seu stand lugar. for a minute in where you are. Parecia que a arca estava desgovernada. It seems like the ark didn't have direction. Parecia que a arca não ia para lugar algum. It seemed like the ark wasn't going anywhere. Agora sabe por quê? But now do you know why? Noé e a família dele Noah and his foram family guardados. were kept. E o dia que as águas baixaram, eles saíram And the day that the waters vivos went down, they came de out dentro daquela alive arca. from inside of that ark. Sabe por Do quê? you know why? Sabe por quê? Do you know why? Porque a arca não tinha Because the ark didn't have leme. the, A arca não tinha leme. A arca não tinha um volante. it didn't have a wheel. Não era Noé Noah was not que the one conduzia a arca. who conducted the Alguém ark. já ouviu falar que que na Did arca tinha anyone o leme? hear that there was like a O wheel leme é o on que the conduz uma ark? embarcação Rudder is what conducts que navega nas the águas. ship that go on the waters. Não tinha volante. There was no wheel. Não tinha o leme. There were no rudder. Ou seja, Noé, So ele Noah, obedeceu he e obeyed deixou Deus and allowed levar a God arca to take para the onde ele ark queria to wherever que he a arca wanted. fosse. And Não for the queira ark to go, don't obedecer a Deus wish to e obey dizer para God Deus o que Ele and tem que tell fazer God na what tua he has vida. to do in your life. Ah, Deus, Oh God, se o Senhor me der if isso, you give me this, ah, eu vou te seguir. then I will follow Ah, you. se o Senhor Oh, fizer if you isso, do this, eu vou te I obedecer. will obey you. Não, não, não. No, no, no. Entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele. Surrender your path to the Lord Que and mais trust ele in falar, Him that He parar. will do the rest. Deixa Deus guiar Allow God to a embarcação da tua vida, guide the ship that's porque your Ele é life. quem sabe Because He's the one who knows os caminhos que Ele precisa te the levar. path that He needs to take you E nessa on. manhã nós queremos And this terminar morning essa we want to palavra finish this word, dizendo, Senhor, saying, Lord, que a tua justiça that your recaia justice, na sua, que a tua justiça that your justice seja estabelecida be sobre a established nossa vida, over our que a life, sua justiça that may your justice seja estabelecida be established sobre a nossa over casa, our household, sobre os nossos over filhos. our children. Você pode se surpreender You will become e você pode surprised. sair daqui nessa You manhã may leave here this e morning já verificar com os olhos and already verify with your mudanças eyes que o Espírito Santo já está fazendo that the Holy Spirit is na tua doing vida in your life e na tua and in história. your story. E eu quero orar com I want to você. pray with you. Eu não quero me delongar, I don't want to take too demorar long. nessa manhã, I don't want to take too mas eu long this queria que nós morning. pudéssemos But would like for comprometer us to be able to no commit altar dessa ourselves casa nessa in the manhã. altar of this house this Eu morning. queria convidar você para I sair would do like seu to lugar invite you to leave your seats e vir até o and altar come to the altar e dizer, Senhor, and say, Lord, que a tua justiça may your righteousness venha sobre a minha vida. come upon my Diga, life. Espírito Santo, Say, Holy Spirit, que a tua justiça may your venha righteousness sobre mim, come over venha me, sobre nós. over us. Aleluia. Hallelujah.